Mais uma vez, boa noite. Estamos iniciando aqui a leitura do livro Dispensações. A gente encontra Verdades Vivas. Só aí no blog Verdades Vivas a gente encontra não só esse livro, mas muitos outros que são lançados sempre às terças-feiras. E sempre o tema do livro é o cristão. E aí traz muitos outros títulos. Hoje vamos ver aqui Dispensações. A alma que foi estabelecida na verdade dispensacional e que aprendeu os caminhos de Deus durante as várias dispensações, e mesmo quando o testemunho confiado aos homens em cada dispensação foi corrompido e destruído, aprende a responder ao caminho de Deus, como andar diante dele de acordo com sua mente e vontade, mesmo quando a dispensação caiu em ruínas. Nessa parte aqui do lado, tem a imagem. A mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Continuando. Certamente, julga-se que o caminho traçado em uma dispensação seria inadequado para outra e julga-se também, com discernimento espiritual, que um caminho bem no início de uma dispensação necessariamente muda seu caráter quando a dispensação caiu em ruínas pela infidelidade daqueles a quem o testemunho foi confiado. Mas o tempo todo reconhecendo que os princípios divinos nunca mudaram. Mesmo quando o vaso provou que não poderia manter o tesouro a ele confiado. F. G. Patterson. O uso das dispensações é para nutrir nossa mente no conhecimento do que Deus é, de onde todas as dispensações fluem, e levá-las a olhar para aquele tempo em que Deus será tudo em todos. John Nelson Darby. Tema da edição: O Cristão. Dispensacionalismo. Muitos leitores de O Cristão já estão familiarizados com os termos dispensações e dispensacionalismo. Mas talvez seja útil ver mais uma vez o que a palavra significa e por que ela é importante. A palavra dispensação significa simplesmente uma lei da casa, um princípio que rege o funcionamento de uma casa, no sentido em que a Escritura usa o termo, refere-se a uma certa ordem ou administração das coisas neste mundo por Deus, por um certo período de tempo. É uma maneira pela qual Deus lida com o homem em uma determinada era e que é substituída, no seu fim, por uma administração diferente, de acordo com a soberania de Deus. Dá uma pausa aqui para os irmãos pensarem um pouco aí nisso. Se alguém quiser fazer algum comentário, algum irmão que esteja em comunhão.
esteja reunido ao nome do Senhor, pode ficar à vontade. Vamos lá. Alguma dúvida das irmãs aí a respeito do que significa a dispensação? Ou de algum outro irmão? Fala aqui que dispensação aqui é uma administração de uma casa durante um certo tempo. Então Deus tratou com o homem durante um certo tempo, uma era. Aí quando se encerrou essa era, ele começa a tratar com o homem agora de outra maneira. E aí inicia-se essa outra maneira de tratamento de Deus até se encerrar e começar outra. Essas maneiras aí do tratamento de Deus, da ordem de Deus, de administração de Deus aqui no mundo, se chama dispensação. Começa uma, encerra, começa outra dispensação. Encerra, começa outra dispensação. Alguma dúvida? Algum irmão quer saber alguma coisa a mais? Algum irmão que esteja em comunhão quer dar mais algum detalhe? Essencial para entender a Bíblia. A verdade dispensacional é essencial para um entendimento adequado da Bíblia. Um irmão idoso, agora com o Senhor, costumava dizer em tom forte: Nunca conheci um homem que pudesse entender a Bíblia, a menos que visse nela os propósitos de Deus para a bênção da igreja no céu e a bênção de Israel na terra. Isso é verdade. E a ideia popular hoje de fundir Israel com a igreja só tem produzido confusão na mente de muitos cristãos. A pergunta pode muito bem surgir: por que Deus agiu dessa maneira? Estaria ele sendo inconsistente com sua natureza e atributos ao agir de forma diferente com o homem em momentos diferentes? Por exemplo, teria sido inconsistente com Deus? Falamos com reverência, odiando o próprio pensamento. Então, teria sido inconsistente com Deus que ele dissesse a Israel para destruir seus inimigos com a espada, enquanto diz aos cristãos agora para amar seus inimigos? Teria sido inconsistente com Deus encorajar um belo templo a ser construído por Israel no Velho Testamento, enquanto diz aos crentes no Novo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Atos 17, 24. Não, Deus não é inconsistente. Mas, antes de tudo, devemos reconhecer que Deus
não dá contas de nenhum dos seus feitos. Jó 33, versículo 13. Tá dando para ouvir minha voz? Vem aí, irmão? Ok, então. Tá sim, Mangão. Pronto, valeu. Deus tem a liberdade de agir como lhe agrada. E, como suas criaturas, não podemos questioná-lo ou criticá-lo. Nosso lugar é reconhecer seu poder e autoridade e obedecer. No entanto, a partir do tratamento de Deus com o homem nas várias dispensações, podemos ver que suas variadas glórias são exibidas e que tudo isso também está conectado com a honra e glória de seu amado Filho. Houve uma glória demonstrada na entrega da lei a Israel, mas outra glória em seu trato com o homem em graça, durante este tempo presente. Ainda outra glória será exibida quando o Senhor Jesus Cristo reinar em justiça em seu reino durante o milênio. Implicações para o nosso comportamento. O reconhecimento das diferentes dispensações também tem sérias implicações para o nosso comportamento, pois, conhecendo o tempo, Romanos 13:11, e agir de acordo com ele, só é possível quando reconhecemos e entendemos a verdade dispensacional. A palavra de Deus, às vezes, usa a palavra perfeito, não para descrever aqueles que são absolutamente sem culpa, mas sim aqueles que são maduros ou plenamente desenvolvidos. Eles entendem os caminhos de Deus com o homem no momento da sua vida e adotam ações e um estilo de vida que está de acordo com os caminhos de Deus no momento. Por exemplo, Deus poderia dizer a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. E Paulo poderia dizer aos Filipenses: pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo, ou tenhamos esse pensamento. Filipenses 3:15. Em ambos os casos, a palavra perfeito significa maturidade nas coisas divinas. Mas a maturidade que Paulo esperava dos filipenses excedeu em muito a maturidade que Deus esperava de Abraão, pois eles viveram em dispensações completamente diferentes. Alguns argumentaram que, embora a palavra dispensação seja usada várias vezes na Escritura, em nenhum lugar as dispensações são listadas.
nem são sempre descritas em detalhes. Além disso, existem diferentes maneiras de olhar para as várias épocas da história do homem, dependendo de termos uma perspectiva ampla ou detalhada. Mais do que isso, as dispensações geralmente não começam e terminam exatamente num determinado momento. Embora os princípios de uma dispensação particular sejam definidos, uma dispensação muitas vezes se propaga para a próxima, ao longo de um período de tempo. Por exemplo, Deus deu aos judeus, que foram salvos nesta dispensação da graça, tempo para se ajustarem à liberdade do cristianismo. Eles estavam acostumados com a sujeição às leis e achavam difícil abandonar isso. Deus foi gracioso com eles e lhes deu 40 anos antes de permitir que o templo deles fosse destruído. Não sei se alguns irmãos deu para entender essa questão aqui. Não está falando aqui, creio aqui, do livro de Atos mesmo, e mostra que é um livro de transição, ou seja, Deus está parando de tratar com Israel e começando a tratar com a igreja. Então existe todo um tempo, vamos dizer assim, de caminhada, de ajuste, como foi falado aqui do irmão, com o irmão aqui falando, de ajuste dos judeus saindo da lei para a graça, saindo da religião judaica para o cristianismo. E porque quando a gente lê Atos, né, fica parecendo que é uma situação atrás da outra. Mas na verdade ali, muitas coisas aconteceram durante 40 anos. Aproximadamente isso aí, 40 anos. Então, quando Paulo foi chamado, foi dado a ele o conhecimento da igreja, do arrebatamento, revelado para ele essas coisas aí, isso não foi logo depois da ressurreição do Senhor. Tá? Logo após a subida do Senhor para a glória. Que ali a gente vê que em Atos, primeiro, em Atos capítulo 2, né, se juntam os discípulos em um determinado lugar e vem o Espírito Santo, desce, né? E ali funda a igreja. Então, quando a gente vai lendo, fica parecendo que é uma coisa muito próxima da outra, mas existe um tempo vago de acontecimentos aí. Então, é isso aqui que está sendo falado, que Deus deu aos judeus que foram salvos nesta dispensação da graça um determinado tempo para se ajustarem à liberdade do cristianismo. Por que a liberdade do cristianismo? Porque eles estavam presos à lei mosaica. Eles estavam acostumados com a sujeição às leis e achavam difícil abandonar isso. Deus foi gracioso com eles e lhes deu 40 anos antes de permitir que o templo deles fosse destruído. É por isso que a gente vê no começo de Atos os discípulos ainda perseverando no templo. Estavam juntos e iam sempre no templo. Aquilo ali é uma transição. Ali, depois de um certo tempo, foi que esses mesmos discípulos, os apóstolos ali, Pedro, João, foram entender que eles estavam em outra situação. Quando Paulo foi chamado e foi dada a revelação a ele. Algum irmão aí que está em comunhão gostaria também de estar falando um pouco sobre isso? É importante a gente entender aqui essa parte.
Não, é importante a gente relembrar também que um fato, né, que marcou bastante é a própria história de Pedro, né? Então a gente vê que tem que descer aquele lençol, né, com os animais que durante o período da lei eram considerados imundos, né, impuros, né, para que Pedro pudesse entender aquela questão de Cornélio, né, da conversão de Cornélio, né, se não me falha a memória, é com Pedro mesmo que isso acontece, lá em Atos. E o Senhor foi necessário, né, trabalhar isso daí com ele para que desse o tempo ali, né, para ele entender que ele tinha que levar o evangelho também aos gentios, né? Então ele passa por essa experiência, né, junto a Cornélio, mas a gente vai ver que depois de um tempo, né, não sabemos ali quanto, né, mas ele vai encontrar, né, com Paulo, né, e Barnabé, e depois parece que chega Tiago, né, e outros judeus, e a gente percebe ainda, né, Pedro não entendendo muito bem, ou não conseguindo ainda se desprender do legalismo, né, a ponto de o Barnabé também, né, ficar dissimulando, né, juntamente com ele, quando chegou, né, chegou o Tiago e chegou outros judeus ali, ele antes estava numa boa, né, comendo ali junto com os irmãos gentios, mas aí quando chega Tiago e outros irmãos judeus, ele aí começa a dissimular, né, a se afastar, e também Barnabé com ele, e que chega aquele momento, né, em que Paulo tem que repreender ele na frente de todo mundo, e não deixou aquilo ali passar, né? E olha que todo mundo tinha um certo respeito ali, né, por Pedro, porque sempre foi, né, um apóstolo ali mais ativo, né, e sempre ali já desde o tempo ali do ministério do Senhor, acompanhando o Senhor. E Paulo vem depois, né? E mesmo Paulo sendo mais novo, né, na chegada ali, né, junto ao ciclo ali dos apóstolos, ele foi usado, né? E ele não temeu em repreender o apóstolo Pedro na presença de todos, né? Não chamou em particular, repreendeu na presença de todos para que ficasse claro para ele que ele precisava se desprender do judaísmo, do legalismo. E olha só, é um apóstolo e andou tanto com o Senhor anunciou tanto, mostrou tanto como seria, né? Que haveria essa mudança, essa transição. Ele tem visão, vendo o lençol com os animais, tem experiência com Cornélio. Ele mesmo chega a pregar aqui sobre a mudança, mas a gente vê que era muito forte essa questão do judaísmo, a ponto de precisar o apóstolo Paulo fazer isso. Eu acho que Dal está colocando aí. Os irmãos podem acompanhar a leitura aí. Então, né, Paulo precisou fazer isso. Então fica claro essa questão que o irmão coloca no livro aí, né, que há uma mudança, né, de dispensação, mas que não significa que da noite para o dia já tudo muda, o caminho já muda, a maneira de Deus tratar já muda com o homem. Não é bem assim, né? Então, de forma inteligente, organizada, né, as coisas do Senhor. Então tem um tempo para que esses cristãos judeus, né, pudessem se desprender daquilo que passaram a vida inteira, né, ligados, que é a lei mosaica. Então houve um tempo para isso, e esses acontecimentos com Pedro, né, fica bem claro o quanto foi necessário esse período de tempo dessa transição, né, da lei, da dispensação da lei para a dispensação da graça, né, da igreja, né, desse mistério, né, também chamado de dispensação do mistério, que é a igreja, que era algo que estava oculto, mas que foi revelado aí ao apóstolo Paulo, aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É isso, né?
tiver mais algum irmão que esteja como eu e queira falar mais um pouco, senão a gente relembra mais algumas coisas aqui, né? Que foi bem lembrado aí isso aí que Isaac falou. A gente pode dar uma lida e pegar lá no início de Atos também, né? Porque, assim, quando houve a descida do Espírito Santo, ali começou, vamos dizer, a dispensação da graça. Mas como o irmão colocou aqui, né? Ali começou a dispensação da graça, porém, a dispensação da lei ainda estava permanecendo ali entre os judeus, né? Porque precisaria de um tempo para entendimento para eles. É por isso que, deixa eu voltar aqui no escrito aqui do irmão, ele fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Aqui é. Acho que está aqui nessa parte. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui, sublinhar para a gente ver. Que é bom a gente, de início, entender bem isso, viu? Eu também fiquei surpreendido quando aprendi isso aqui. Mais do que isso, as dispensações geralmente não começam e terminam exatamente num determinado momento. Ou seja, a descida do Espírito ali em Atos 2 não, não começou exatamente ali. Ali começa, mas vamos dizer assim, está começando a situação toda, né? Então o Espírito já desceu, já aqueles que estavam lá no cenáculo, começou a formação do corpo de Cristo, né? Ali eles já eram igreja, mas sem entendimento, como o Isaac está falando aí, e como o irmão está dizendo aqui, ó, não começa e termina exatamente num determinado momento. Então, a dispensação da lei já estava terminando quando o Espírito Santo desceu para a criação da igreja. Só que continuou até o momento definitivo da destruição do templo. Isso aí foi, vamos dizer assim, foi um momento realmente em que Deus parou de tratar com Israel. Destruiu o templo no ano 70, que o general Tito entrou lá em Jerusalém, saiu destruindo o templo, tocou fogo em Jerusalém, no templo, tudo isso aí. Levou cativo também os judeus. Foi isso que aconteceu. Aí Deus parou realmente. E o irmão fala aqui, né? Levou praticamente 40 anos. É por isso que a gente tem essa carta de Hebreus, que o escritor de Hebreus diz assim: saiamos a ele, a Cristo, fora do arraial. O arraial aí é o arraial judaico, da religião judaica. Então essa carta aí de Hebreus aí levou anos, né, para ser escrita. Acho que foi a carta que chamou a atenção dos hebreus ali, dos judeus. Os hebreus que falam, né, o povo de Israel. Tinha alguns poucos ali também de outras tribos de Israel. Não só Judá e Benjamim. E assim fala alguns irmãos também que os cristãos entenderam que deveria sair de Jerusalém. E no momento em que o general Tito entrou, invadiu Jerusalém, não achou cristão nenhum lá. Aí não achou cristão nenhum lá. Eles já tinham saído já de lá de Jerusalém. E aí foi que aconteceu vamos dizer assim, essa bagaceira toda lá em Jerusalém. Então, quando houve lá Atos 2, ali já estava começando o momento de transição, a descida do Espírito Santo. Porém, Deus dando ainda mais tempo para o entendimento, né? Como o Isaac falou aí, a coisa é organizada, né? Deus é misericordioso. Então a gente pode ler aquilo que Isaac falou, só para a gente ter uma noção dali o que foi que aconteceu, né? Ainda, eu acredito que a gente poderia até falar o seguinte: a dispensação começou no momento para Deus, ali é definitivo, mas para o homem não. Deus está na eternidade, o homem ainda está no tempo, e aí, com muita fraqueza,
Então, precisa-se de um tempo, mas talvez a gente poderia dizer, ali no do Espírito Santo em Atos 2, a dispensação da graça em Deus começou, estava definitivo. Agora, o homem ainda não estava pronto, né, preparado, e aí requerer realmente esse tempo, e mesmo assim a gente vê que não foi fácil. Tem aquela questão também da morte de Estevão, né? Então, até aquele momento ali também está tendo um momento de aguardo ali, né, dos judeus, né, para ver como é que vai ser, e quando eles vão apedrejar Estevão, né? Então é como se desse um basta ali agora não tem mais jeito, né? O Senhor ainda fica de pé, né, para receber, né, Estevão, olhando ali para eles, então ali também é um momento bem significativo, né? É bem definido aí. Tirar aqui para não ficar o eco, que eu estava ouvindo na caixa de som. É isso aí mesmo. É que a gente busca assim a palavra, mas para Deus já está definido, né? Vamos dizer assim, quando começou. E o homem, como o Isaac falou aí, vai estar tendo ainda esse tratamento de Deus até ele compreender. E aqui na. Deixa eu chamar algum irmão para dar uma lida aí, que se quiser também comentar. Danilo Barbudão, quer dar uma lida aqui, Danilo? Como é que tá você aí? Nessa parte aqui de Pedro. É Vamos por lá, isso que ele posso retruca um sim. pouco o Senhor, né? Vou ler aqui. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo,
e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aí dá para. Esse finalzinho aqui dá para ver que Pedro ainda estava com pensamento na lei mosaica, né? E estava dizendo que não é lícito a um judeu ajuntar-se, se achegar-se a estrangeiro. Tanto sim, no finalzinho também, ele é questionado porque ele entrou na casa de Cornélio, né? Por outros judeus, né? Então a gente vê aí que houve um tempo para que eles entendessem, né? E quando o Espírito Santo revelou a Paulo, também abriu o entendimento, como já foi citado por Isaac aí, dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Apóstolos e profetas do Novo Testamento. Que existem os profetas do Antigo Testamento, né? Existem os profetas, como fala, né? Até os profetas menores. Amós, Ageu, mas aqui é profetas do Novo Testamento. Poderia Então ver foi também dado. Gálatas, né, Dal? Opa, Poderia ver Gálatas também. Gálatas qual? Boa pergunta. É bom que Gálatas fala muito sobre a respeito da lei, né? Se a gente ler aqui o livro todo de Gálatas, aqui a gente vai ver que Paulo está falando que o homem não é justificado. E fala até em alguns momentos lá em Romanos também, né? Se os irmãos quiserem, se os irmãos depois quiserem dar uma lida, como o Isaac falou, né? Se a gente ficar lendo aqui, olhando aqui Gálatas, aqui a gente vai ver. Deve ser por aí, eu acho que é no capítulo 2 mesmo. 2,16 eu pesquisei aqui. Alguém viu aí? Pode falar. Se tiver algum lugar específico. Eu pesquisei pelo que você falou, acho que é 2,16. Eu acredito que é um pouquinho mais acima, para falar toda a história lá, quando Pedro dissimula com Barnabé, é um pouquinho mais acima. Vou ler aqui. É daí mesmo, Zé? Sim, E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu,
por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Até aí tá dando para as irmãs entenderem, ou alguns outros irmãos aqui também, que é bom essa situação aí, essas questões ficarem claras na mente da gente, que é doutrina básica também, né? A gente saber o porquê aquelas coisas acontecem lá em Atos, porque os discípulos estavam lá indo no templo o tempo todo, perseverando ali no templo, e durante anos ficou naquilo ali, né? Paulo foi perseguido, né? Depois que da conversão dele, os judeus ficavam perseguindo Paulo ainda porque eles ainda estavam, né, nesse momento de transição, né? Então é importante a gente entender isso aí. Pode falar, irmão. Inclusive, conversando hoje com o irmão adventista, ele usou justamente isso daqui. Ele falou bem assim: olha aquela lá em Atos, você não leu, não? Tava todo mundo no templo, porque eu comecei a explicar a questão do templo, e aí ele aproveitou, é o Novo Testamento, tá no Novo Testamento, não é velho não, é Novo Testamento, é o livro, não é o Evangelho, é o livro de Atos, mais ou menos assim, né? É o livro de Atos, e tá lá os apóstolos no templo, o Senhor Jesus também ia pro templo, e não sei o quê. Então, olha como eles vão usar sempre, né, essa parte para tentar justificar o erro que está acontecendo hoje na cristandade. Se é Novo Testamento é o que basta. Então, o que tiver escrito a gente tem que seguir. E aí eles vão usar justamente isso daqui. E para nós que hoje entendemos essa questão da dispensação e que precisa ter um tempo, fica muito fácil para a gente entender. Que Atos é transição. E aí é muito fácil, só perguntar, e depois de Atos, me mostre aí quantos apóstolos iam ao templo depois do livro de Atos. Aí fica em silêncio, né? E além do mais, né, já que eles querem cumprir, eles teriam que sair daqui do Brasil e ir lá para Jerusalém, para o templo, que não existe mais também. Eles Exatamente. teriam que... É para a mesquita, né? Falei, vocês vão ter que ir lá para a mesquita dos muçulmanos. Lá é o templo que Deus ordenou que fosse construído, e não esses que estão sendo construídos por aqui. Falei, agora como é que vai fazer? Para ter que ir lá numa mesquita, né? Muçulmanos, você não vai conseguir entrar lá, né, nessa mesquita. vão ter que voltar no tempo, né? Para fazer como é o eunuco que saiu de lá da Etiópia, que era um prosélito do judaísmo, já que o adventismo quer ser um prosélito do judaísmo, vai ter que voltar agora no tempo e seguir como o eunuco foi lá adorar naquele momento lá, né? E a gente vê que o eunuco já está em Atos aí. E Filipe vai e prega para o eunuco. E ele sai contente, né? Alegre em saber daquilo ali. O templo foi destruído, e agora? Vai construir um aqui no Brasil? Um já fez, né? Mas vamos embora, vamos lá. Só para compartilhar aqui com os irmãos, eu tive 2 fogos cruzados hoje no bate-papo, um adventista de um lado e um católico do outro, 2 fervorosos, né? Das 2 religiões. E aí o outro, o católico, era as obras, vai ser salvo pelas obras, e diz que tem um coração muito bom e que será salvo pelas obras.
E aí foi um embate, não foi fácil. Algumas horas, passou do horário de almoço porque ficou quente, mas a mensagem foi levada, né? Foi entregue, né? Tudo que eu pude falar, né, baseado nos versículos, né, no que está escrito, foi entregue. Se vai surtir efeito é só o Senhor. Mas não é fácil, não. Parar com um adventista de um lado e um católico do outro é complicado, mas graças ao Senhor, a toda a mensagem que podia ser falada e os versículos foram falados. E aí nos despedimos e cada um foi para o seu lado em paz, aparentemente, mas não sei depois como vão ficar. Graças a Deus pela sua misericórdia, Ele conhece os que são seus, e independentemente de entendimento, né? A salvação é gratuita, é dada, é o Senhor Jesus que salva, né? E um dia, quem sabe, esses daí, né, venham se deparar com a verdade e dizer, olha onde eu estava, olha o que eu estava fazendo, com o meu Salvador e com o meu tempo de salvação na Terra, né? Graças a Deus é maravilhoso e vai levar, o Senhor Jesus vai levar a sua igreja, né? Vai levar todos, né? Vai levar todos daqui, entendendo ou não entendendo. E A por comida incrível, não. esfriou. E por incrível que pareça, o adventista pelo menos concordou comigo quanto à salvação, pela graça e tal. Aí ficou bom, foi 2 contra 1. O católico ficou meio pelas obras, a salvação é pelas obras, tem que merecer, tem que ter um bom coração e não sei o quê. E a gente é bom sim ter um pouco de bondade em nós. Aí eu falei, opa, ainda bem que o adventista se aliou comigo. Oh, não, salvação é só graça. É só graça, é pela fé. E está escrito lá em Efésios. A não ser que você tire essa página da sua Bíblia. Acho que tem na da católica também. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. É dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele não queria muito conversar sobre esse versículo, não. Pois é, a comida esfriou, mas a conversa ficou quente. Pois é, como o irmão está falando, né? É, estamos nessa dispensação, porém, com o testemunho arruinado. Né? Com o testemunho arruinado. Então é isso, irmãos. Assim, não sei se tem alguma pergunta. Não vou, eu vou só dar uma, vou voltar aqui no texto. Dá uma olhada aqui. Voltar aqui no texto, né? Porque vai começar aqui 7 dispensações ele falando. É, a gente segue a partir da próxima semana. Porque é bom, primeiramente, a gente ter essa introdução, né? Para o nosso entendimento. Alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver quem. Lusitânia. Pode falar, Lusitânia. Queria perguntar, Lusitânia, alguma coisa? Oh, desculpa, o microfone estava fechado, eu não vi. Não, eu estava falando aqui que pelo menos o Adventista concordou com o irmão Isaac, né? E eu esses dias fui falar com minha tia, que agradecer sobre uma gentileza que ela fez e pedi ela que passasse minhas felicitações à pessoa, né, que conseguiu a gentileza. Eu era grata que eu estava orando por essa pessoa, eu creio que o Senhor poderia salvar. É minha tia cristã, assim, entre aspas, né? Professa a salvação, professa crer no Senhor, de uma denominação dessas aí que pede dinheiro,
Ela falou para mim que não adiantava eu orar de jeito nenhum se a pessoa não desse lugar. Minha oração era em vão. Eu fiquei calada, não pude dizer nada. Fazer o quê, né? Prosseguir com o Senhor e continuar crendo, né, que nossas orações elas chegam até os ouvidos do nosso Deus. Olá, Leones. Levantou a mão? Pode falar. Não precisa eu dar o aval, não, viu? Pode ir. Um terminou, o outro pode ir. Vem falar. Não, não é comentário, nada, só o, como o Isaac tocou nesse assunto aí, né, do Adventista. Essa semana eu tive trabalhando para um aqui também, na Catuaba, aí o horário da gente parar aqui é 5 horas, né, trabalho como predeiro. Aí quando deu 5 horas, ele chamou para tomar um café, e aí nós começamos a conversar também na mesa, o papo foi tão bom que foi quase para 7 da noite. Aí ele concorda, eu comecei falando, ele falando também sobre a Bíblia. Ele também estuda muito a Bíblia, né? Aí ele concordando que a salvação era por graça e tudo, e tava indo tudo bem. Aí quando deu umas quase 7 horas, ele falou bem assim: Mas tu acredita num ditado, uma vez salvo, salvo para sempre? Aí ele falou bem assim: Acredito. Eu falei: Acredito. Ele: Não, mas não é assim não. Não é desse jeito não, que é a salvação não é assim não. Aí, aí depois eu conversando mais ele desconcordou, aí ficou sem graça, perdeu a graça a conversa nossa. O Isaac falando, eu me lembrei também. Como a Adriana está observando aqui agora, ele falou: Você acredita no ditado? O irmão disse: Salvo para sempre salvo, né? Então ele toma a palavra de Deus como um ditado aí, né? Como se fosse um homem falando, né? É claro que isso não está escrito na palavra de Deus, mas a gente tem essa segurança na palavra de Deus, né? Então, para ele, isso aí é um dito. Isso aí para ele é um dito. É verdade, eu tava alegre porque ele concordou, nós falando sobre as línguas, né, porque o adventismo lá, ele tem mais um entendimento sobre as línguas, né, e aí nós concordamos sobre as línguas, sobre a salvação por graça. Aí depois, quando ele falou isso aí, aí eu citei o João 10 lá, falei para ele, citei lá e tudo, aí ele já quietou também, eu vi que ele já mudou. Não, mas ele falou: se eu deixar de crer, eu creio no Senhor Jesus hoje. Se eu deixar de crer amanhã, quer dizer que eu vou ser salvo? É? Aí eu falei: é assim. Mesmo se você crer, se você amanhã parar de crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo, porque você já foi escolhido. Se você creu de verdade, a não ser que você não creu de verdade. Aí ele já mudou o tom, já mudou a alegria, a afeição. Aí eu já estava acabando a conversa também, eu vim para casa. É como diz o irmão, né? A gente não consegue entender essa fissura, botar nossa, né? Dos cristãos, de quererem perder a salvação. São fissurados por isso. Mas vamos lá. Irmão, são 9h32. Que a gente já pode encerrar aqui. Se houver mais alguma dúvida, alguma coisa. Se não tiver, a gente segue. Próxima semana, se ficou algo, aí pode na próxima semana a gente continuar a responder alguma dúvida aí. Juntamente aprender, né?